a própria física de partículas, né, a própria descrição do átomo não é nada mais do que a gente pensava, né? Muita gente ainda tá com aquela ideia, né, de que o átomo é um pedacinho de matéria, né? Por quê? Porque isso é o que o senso comum nos diz, né? E o legal da física quântica é isso, é que a física quântica ela é contra-intuitiva, né? A sua intuição, ela, né? Por quê? Porque a nossa intuição está baseada nesse paradigma clássico cartesiano, que vê o mundo como algo separado de nós, né? Mas isso é o que o nosso senso comum nos diz, né? Até lá no retiro que eu estava, a Lama deu esse exemplo, né? Dentro da evolução científica, né? De como nós, lá na antiguidade, né? Acreditávamos que a Terra era plana, o Sol que se movia, né? De um lado para o outro. Por quê? Porque essa é a sensação que a gente tem, né? Isso é o que o senso comum nos diz, né? A gente não se sente correndo no espaço a uma velocidade estonteante. A gente não se sente vivendo num planeta esférico, onde tem hora que a gente fica de cabeça para baixo. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu aprendi, né, que o planeta era redondo, eu me lembro disso até hoje, porque eu fiquei tão chocada. A primeira coisa que eu pensei é isso, falei, não pode, como é que a gente fica de cabeça para baixo e não cai? Né? Por quê? Porque o de cabeça para baixo é um senso comum nosso, que quando a gente leva para a dimensão do cosmos, não existe cabeça para baixo, né? Porque nós somos tão pequenos em relação ao planeta, né? E vai cair para onde? Se a gravidade nos atrai justamente para o centro, né? Para a superfície do planeta. Então veja como é desafiador esse tipo de coisa. Não é uma coisa simples, né? Precisa realmente ter o telescópio, ter a tecnologia que nos permite observar esse universo de outras formas, porque pelos nossos olhos limitados e pelo senso comum, a gente ainda estaria lá naqueles paradigmas, né, que nós chamamos de modelos científicos, né? O que é um modelo científico? É uma maneira de explicar determinada coisa, né? Então, como que é essa coisa da Terra, da Lua, do Sol, né? Então a gente cria um modelo científico para explicar, né? Aí veio lá aquele modelo, né, bem atrasado, de que a Terra era o centro e o Sol girava em volta da Terra. Por quê? Porque é isso que o nosso senso comum nos diz, né? E aí teve aquele problema com a própria igreja, né? Que também acreditava que essa seria a interpretação correta, né? Dos ensinamentos, do que estava na Bíblia, nos textos. Mas veja, mas o ponto aqui é o seguinte, né? Como que o senso comum nos engana. Então, tem gente que, se não se atualizar, até hoje deve estar pensando no átomo como esse pedacinho de matéria, porque, né, isso foi o que os atomistas gregos pensaram lá na antiguidade, que nós pegaríamos um pedacinho de matéria, a gente ia quebrando, e chegaria num pedacinho que não se quebraria mais, né? A ideia, assim, é o nosso senso comum a partir do átomo. Mas a própria ciência já vê as coisas de uma maneira completamente diferente. Não existe matéria dentro do átomo, né? O que a gente chama de matéria é feito de pequenas coisas que não são consideradas matéria. Veja que desafio é isso, né?